começando mais um episódio do nosso podcast do Ruá, o sopro que desperta uma geração. Eu sou a Vitória e sou casada com esse homem lindo e maravilhoso aqui do meu lado. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ruá. Hoje com o nosso especial de Natal. Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo que promete ser muito abençoador nas nossas vidas. E hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, o nosso pastor Dailton. Seja bem-vindo, pastor. Eu vou pedir para você se apresentar, trazer a sua breve apresentação, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês, participando desse programa, que eu creio que já tem sido uma bênção na nossa igreja e para tantas vidas que têm acompanhado os programas, né, que aqui tem sido feito. Bom, meu nome é Dailton, sou casado, tenho uma filha e sou pastor aqui em Pilar do Sul há 5 anos, né, mas dentro do ministério pastoral e missionário estou há 15 anos. Né, com uma formação mais atuante em revitalização e plantação de igrejas. E trabalhando muito na área de espiritualidade cristã. Maravilha. Hoje nós vamos ter um podcast especial, né? Você quer explicar, amor, por que a gente fez esse tema diferente? Eu sempre gostei muito de acompanhar os especiais de Natal, né? Das séries que eu assistia, dos desenhos animados que eu via da infância. Sempre gostei desses episódios especiais de Natal. E eu pensei, por que não fazer um especial de Natal do Ruá, né, com essa temática? Já que a gente está nessa onda, nessa série de podcasts, nada melhor do que a gente ter esse momento para relembrarmos o nascimento de Cristo. Também termos esse convidado especial que é o nosso pastor para estar trazendo esse bate-papo com a gente aí sobre o Natal. Exatamente. E como base bíblica daí para esse podcast, a gente pensou em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pode fazer a introdução pra gente, por favor. Vamos lá? Bom, o Natal ele é carregado de muitos símbolos, né? Quando a gente pensa, a decoração de Natal ela é uma das mais vastas. E será que, dentre tantos símbolos que existem no Natal, será que Cristo ele tem permanecido como o centro, como o verdadeiro símbolo do Natal, aquele que realmente traz à memória das pessoas que essa comemoração é a respeito dele? Então a gente quer conversar aqui nessa oportunidade, nesse episódio, a respeito do verdadeiro símbolo, do quanto Cristo tem sido lembrado nessa data, quanto a sua vida tem sido celebrada nessa data. E dentre tantos símbolos, dentre tantas coisas que acontecem nessa época do ano, uma coisa que acaba se evidenciando muito é o consumismo. As pessoas se levam muito pelo consumismo, pela vontade de ter mais, de comprar mais, muitas vezes até aquilo que elas nem precisam de verdade. E a gente resolveu começar falando um pouquinho a respeito disso. A gente trouxe até um dado aqui, uma pesquisa. No Brasil, 33% dos consumidores que planejam presentear no Natal já têm contas em atraso, ou seja, parte significativa vão entrar no período natalino com finanças comprometidas. Essa é uma pesquisa da CNDL. Então a gente tem já esse primeiro desafio, essa primeira distração no Natal, que é o consumismo. As pessoas que só pensam em comprar, e acaba até tirando o foco do que a gente realmente tem que estar celebrando nessa época do ano. Diante disso, pastor, a gente quer começar daí o nosso bate-papo. Quando a gente fala de Natal, muita gente já associa logo a festa, comida, presente, mas biblicamente falando, qual é o verdadeiro impacto do nascimento de Jesus para a humanidade? Se nós parássemos para olhar diante de tantos simbolismos, igual foi falado, a maioria dos símbolos não remetem àquilo que realmente é o verdadeiro significado e sentido do Natal para a nossa vida. Porque se nós olharmos biblicamente, o Natal é o maior presente de Deus para a humanidade quando ele está enviando o seu filho para morrer, né, 33 anos depois do seu nascimento, por pecadores, por pessoas que não mereciam e ainda muitas vezes não merecem o que ele fez.
O verdadeiro significado do nascimento, biblicamente, é a esperança ali sendo revelada e a salvação sendo entregue aos homens, e hoje mal compreendida. Hoje nós não vemos as casas enfeitadas com o menino Jesus, mas nós vemos a maioria das casas enfeitadas com árvores, com guirlandas, e menos da presença do menino Jesus. Isso deveria ser o mais importante nas nossas vidas, né? O mais importante. E ele foi colocado de lado. E se ele não é lembrado em meio à simbologia, tampouco será lembrado na data festiva. Então, essa é uma questão. Essa data ela é marcada por festas, mas festas vazias. Podem estar com mesas fartas, com brincadeiras, com música, com dança, mas vazia do real significado, do verdadeiro presente que nós recebemos, não daquilo que nós damos. Infelizmente, a grande estrela midiática do Natal se tornou o Papai Noel. Todas as histórias que contam, os contos, os filmes, músicas, teatro, acabam trazendo o Papai Noel para evidência, para o centro, como o grande símbolo do Natal. E, infelizmente, Cristo acaba ficando de escanteio. Dificilmente a gente vai ver alguém falando ou contando uma história ou trazendo um pensamento que realmente remeta ao nascimento de Jesus, a quem é Jesus, sendo que tudo começou com ele, mas infelizmente muito da área comercial foi sendo tomada e sendo levada a vender essa ideia de Papai Noel, trenó, renas, presentes. E Jesus, infelizmente, acaba não sendo a verdadeira estrela diante das pessoas, né? Nessa época do ano. E é tão interessante porque a história do Papai Noel, né? Ela vem muito depois, né? Do verdadeiro nascimento de Jesus. Ela é uma parte histórica, né? Que remete-se ao bispo de Mira, ali do século IV, né? Que era um homem abastado, rico, que nesse período de festas ele usava parte da sua fortuna para presentear crianças pobres. E hoje, nos nossos dias, as crianças pobres não têm presentes. Né? As ricas até têm, mas as crianças pobres não têm presente e muitas das vezes não tem nem o que comer, enquanto outras mesas acabam jogando fora. E se nós olharmos, então, para o nascimento de Jesus, o real significado, ele vem numa manjedoura, né, dentro de uma estrebaria, então, como um pobre. E não partindo de um homem abastado, né, um bispo de Mira, que vem presenteando crianças pobres. Jesus foi o presente dado a toda a humanidade, não somente aos pobres. É para todos. Glória a Deus nas alturas por isso. Amém. Indo para a próxima pergunta, então, hoje o Natal virou uma das datas mais comerciais do ano. Na sua visão, qual o limite entre celebrar bem e cair no consumismo? Porque nós cristãos podemos celebrar o Natal, né? Só que até onde a gente pode ir sem cometer um pecado, daí acabar caindo no consumismo? Eu acho que não só o cristão ele pode celebrar, como ele deve celebrar o Natal. Que é um marco muito importante para a gente, né? Os maiores marcos da história cristã é o Natal. Né? Então ele deve ser celebrado. Mas o problema está na consciência da celebração. O Natal ele não é marcado pelo consumismo, pelas compras, pelos jantares, pelas ceias. Não, isso não simboliza o Natal. O que realmente simboliza o Natal é a unidade, é a comunhão, é a presença de Cristo no centro familiar. E nós estamos confundindo o Natal com esse mercado que vem sido apresentado para nós. E isso é, então, um dever, eu creio, que da igreja recristianizar o próprio Natal. Hoje nós precisamos pregar o Natal para os crentes, não para os de fora. Porque os próprios crentes perderam o real sentido do Natal. Poucas são as casas que gastam ali
20, 30 minutos de celebração em adoração a Deus pelo nascimento de Jesus no dia de Natal. E se nós fôssemos olhar para nós gastarmos 30, 40 ou até 1 hora de celebração em adoração a Deus, quanto nós gastaríamos? Nada. Mas nós preferimos gastar em comida, nós preferimos gastar em roupas, porque todo mundo quer roupa nova para o Natal, todo mundo quer sapato novo para o Natal, todo mundo vai fazer a sua festa de amigo secreto e todas essas questões que levam ao consumismo. Festas que não duram um dia, mas 2, 3 dias, muitas das vezes, e depois a gente vê o que acontece. E depois, muitas vezes, nós vamos culpar a Deus pelas questões financeiras que restam. Celebrar o Natal, ele é preciso, mas ele é celebrar com o seu real sentido, a presença de Deus. Então, o consumo é fazer aquilo que podemos fazer. É melhor ter uma mesa simples, mas rodeada de pessoas em volta e a presença de Cristo, do que uma mesa farta de pessoas em volta vazias, onde vivem uma farsa sensação da presença de Deus e celebrando com pompa e tantas outras coisas. O Natal, ele é simples. É por isso que a principal imagem que eu gosto tanto de falar do Natal seria ali, então, a manjedoura, seria uma estrebaria, porque remete à simplicidade de Cristo, a presença dele em nós. Eu achei muito legal que você falou, pastor, no começo, que o cristão, na verdade, ele precisa comemorar o Natal, né? Porque a gente conhece também o outro extremo. Tem pessoas que já falam que não comemoram o Natal de jeito nenhum. Dentro do âmbito cristão, Exatamente, né? cristãos falando que não comemoram o Natal. Porque daí eles associam daí ao Papai Noel, né, os símbolos, sendo que justamente nós cristãos que temos que trazer esse assunto, que o Natal é Cristo, é o nascimento de Cristo para futuramente a sua morte e a nossa salvação, a nossa redenção, né? Sim, porque se nós não celebrarmos o Natal, por que nós vamos celebrar a Páscoa, então, que é outro marco importante? Então, para que Jesus pudesse morrer e ressuscitar, ele teria que nascer. Então, eu tenho que celebrar o nascimento. Eu tenho que celebrar a morte. Eu tenho que celebrar a ressurreição. É ali que completa o verdadeiro presente de Deus aos seus filhos. Mas tudo isso, ele é marcado com a presença de Cristo. E ao passar dos anos, cada vez menos nós vamos ver pessoas celebrando o verdadeiro Natal. Nós vamos ver pessoas festejando o Natal. Então é a festa do Natal, mas não a celebração. Eu faço uma associação entre celebrar e festejar. Então festa todo mundo pode fazer. Celebrar, os verdadeiros cristãos vão celebrar, porque eles têm o real significado na presença. E daí eles vão saber, né, disso. Porque eu lembro que a minha infância foi marcada por celebrações de Natal, poucas festas, mas a presença do Cristo. Né? A verdadeira celebração, ela não é uma mesa recheada, mas é você realmente ali poder ser grato a Deus. Por mais que seja uma data num período simbólico, que nós não temos a real data, mas é você assim dizendo, obrigado, Deus. Porque hoje eu celebro aquele que nasceu para me conceder vida. E isso precisa voltar a acontecer. E as igrejas devem fazer grandes celebrações de Natal. Sim. Com certeza. Eu estava até, o pastor falando, eu estava lembrando de um versículo que centraliza todo esse amor, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, porque, conforme você estava falando, falando do presente para a humanidade, que é Cristo, estava lembrando desse versículo, que nós recebemos esse presente. E quando a gente pensa em Natal, a gente lembra muito de uma época que é muito falado para as crianças, né? As crianças esperam um presente. E sempre tem aquela condição. Você se comportou durante o ano? Você foi um bom aluno? Você foi um bom filho? Porque você só vai ganhar presente se você merecer. Só que o maior presente de todos... Nós não merecíamos. Nós não merecíamos, né? A gente não estava condicionado de forma nenhuma para esse presente maravilhoso. Eu digo que eu gosto muito, há um livro do Max Lucado, que tem por tema
ele escolheu os cravos. Eu falo que quem ler esse livro, daí ele vai entender ali alguns presentes de Deus para nós através da crucificação, mas consegue fazer daí a associação ao Natal. Porque depois ele lança um outro livro que é Ele Escolheu Você. Então, ele escolheu os cravos é porque ele escolheu você. Nós não tínhamos condição alguma. Então, é um presente de Deus para nós. O nascimento de Jesus fora anunciado desde a eternidade para nós. Como deixar passar uma data como essa? Mas o problema está hoje, ao meu ver, no consumismo. Nós nos encantamos demais com as luzes natalinas e tiramos o olhar da luz do Natal, que é Cristo. Ali teve luz para a humanidade que estava e que havia trevas. Nós nos encantamos demais com as luzes e perdemos a essência da verdadeira luz. Exatamente. Exatamente. Pensando um pouco nessa questão do fim de ano, do Natal, a gente trouxe um dado. Segundo especialistas, o período de dezembro, conhecido por muitos como Síndrome de Fim de Ano, costuma registrar um aumento na procura por atendimento psiquiátrico e psicológico. As reflexões dessa época despertam frustrações, arrependimentos e autocobrança, intensificando os sentimentos negativos. Esse dado é do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, lá do Ceará. Diante disso, a cobrança de ser feliz no Natal, ser feliz nessa época de final de ano, Tá tudo certo, né? pode virar uma idolatria moderna? Essa busca incessante por uma felicidade que nós achamos que temos que ter. Eu até brinco que o Natal é o período em que as pessoas vão se perdoar, né, para celebrar ali dia 25, mas já na virada do ano briga tudo de novo e daí passa o ano separado, né? Todos distantes porque não conseguem manter a unidade. Essa cobrança é uma síndrome hoje. Né, que o Natal é o período do perdão, da reconciliação, da paz entre os homens, né? Então, tudo isso é bíblico. Paz aos homens porque Jesus nasceu. Então, ele é a paz. Mas não há paz se Jesus não estiver presente. Ele é vida, ele é felicidade, aonde ele estiver presente. Mas nós temos que olhar para a crise que se encontra instalada no mundo, não vou dizer só no nosso país, porque é uma crise emocional que vem afetando muitas pessoas. E você exigir e cobrar felicidade das pessoas não vai contribuir para celebrar o Natal. Então, se eu não levar o real sentido da vida, que é Cristo, trazer a essência do Criador à criatura, ela não vai ficar feliz. Não será uma data que vai fazer com que ela fique feliz. Não será um dia. Então, o problema é que nós queremos ver todo mundo sorrindo. Eu costumo dizer que no Natal, chega no mês de dezembro, parece que até o clima, o ar muda. As pessoas ficam diferentes. Mas passa muito rápido. Por quê? Porque eles chamam de magia do Natal. Sim. Não existe essa magia, né? Se é Cristo, então é constante, essa constância. E isso não vai impedir que nós não tenhamos períodos bons, maus, dias felizes e tristes. Todos nós vamos ter isso. Mas eu cobrar e exigir não vai dar, porque vão ter muitas pessoas que não vão ter o que colocar na mesa. Não vão estar felizes. Muitos jovens que queriam ter, então, o tão sonhado presente do Papai Noel, que não vai chegar, porque essa história vendida ainda é contada, como vocês falaram nos dias de hoje, para as crianças. E o Papai Noel não vai chegar. Então, se eu não entender que eu preciso ser verdadeiro com as nossas questões humanas, apresentando Cristo como a base da alegria, apresentando Ele como Criador, a criatura, não vai mudar. Então, eu preciso mostrar que ser feliz não é no Natal. Ser feliz é sempre. Mas não porque eu tenho condições para ser, mas porque Cristo é e Ele me dá condições de ser. Perfeito. Ele é a nossa única fonte de felicidade, né? Com certeza.
Eu faço a próxima Por pergunta? favor. Vamos lá, pastor. Tá afiado o casal aqui, né? Preparado. Perguntar é com a gente mesmo. Biblicamente falando, como as pessoas que estão enfrentando esses sentimentos negativos de fim de ano podem encontrar descanso? Eu acho que essa é uma busca que vem sendo constante, né, na vida das Com pessoas. certeza. Nós estamos olhando para uma sociedade cansada. E daí parece que no final do ano, a canseira ela é tão grande que as pessoas elas colocam as suas expectativas no ano novo. Uhum. Então perceba que assim, a canseira ela é tão grande que elas não estão buscando o descanso em Deus, mas elas estão buscando o descanso no novo ano. Então quem sabe o próximo ano vai ser mais leve. Numa virada de ciclo, né? Ou seja, ela não olha para Deus. O encontrar descanso é você entender que o convite do nascimento de Cristo é você descansar nele, né? Mateus, quando ele está ali se referindo ao povo dele, né? Nos judeus que estavam vivendo um período ali de pressão política, pressão religiosa, e ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele vai continuar tratando, e ele vai dizer assim: encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus, ele não está tratando de um cansaço físico, mas de um cansaço emocional, cansaço da alma, que é o que a nossa sociedade enfrenta hoje. E ela está buscando em virada de ciclo. Ela está buscando em períodos de descanso. Quando o descanso, ele mesmo deixou claro: vinde a mim. Então, se eu preciso hoje descansar, é em Cristo. Uhum. Aí vem a pergunta mas como que eu vou descansar em Cristo? É simples. É você depositar as suas expectativas. É você depositar as suas frustrações. É você colocar nele os seus anseios e simplesmente crer que se ele nasceu, morreu e ressuscitou, ele não vai deixar um filho dele perecer. Ali eu encontro descanso. E daí é descanso para as almas. Eu consigo deitar e dormir. Porque não vai ser a virada do 31 para o dia 1º de 2026 que vai mudar alguma coisa. Serão 4 estações, serão 12 meses, marcado por lutas, marcado por crises, marcado por muitos momentos bons, marcados por alguns momentos de tristeza, mas em todos eles a presença do Cristo que nasceu. E nele há descanso. E até que nós tenhamos o descanso eterno junto com ele. Então é nele. Com certeza. É interessante que essa coisa da virada de ciclo, ela traz muitas expectativas. Tanto é que se a gente entra numa academia na primeira semana de janeiro, ela tá completamente lotada. A gente pode falar sobre isso porque moramos na frente de uma academia. O movimento aumenta demais. Julho não tem ninguém. Quando chega o frio, assim, não tem mais ninguém. Mas no começo do ano tá todo mundo ali com as expectativas de um novo ciclo. Só que se Cristo não se fizer presente, nada muda. É como os discípulos tentando pescar a noite inteira e se frustrando. Mas a partir do momento que Cristo manda lançar as redes, Pedro diz, né? Não, pela tua palavra, né? Sobre a tua palavra lançarei. Então é importante a gente trazer essa lembrança, essa consciência de que nada vai mudar. Eu posso dizer que na segunda vai ser tudo diferente, posso dizer que na primeira semana de janeiro vai ser tudo diferente, posso dizer que esse Natal desse ano vai ser especial porque eu tô com dinheiro, porque a família também. Não, vai ser tudo da mesma forma se Cristo não se fizer presente, se a sua palavra não se fizer presente, né? Se a sua presença não estiver no meu coração, na minha casa, na minha família, nada muda. A gente tem que ter esse convite, falar: Jesus, eu quero que dessa vez seja diferente. Eu tentei do meu jeito, mas ficou tudo igual, não deu certo, mas a gente tem que fazer esse convite para Jesus, porque Jesus, ele é extremamente respeitador com o nosso espaço. Então, se a gente chamá-lo, se a gente convidá-lo: Jesus, esteja presente no meu Natal, esteja presente na celebração da minha casa, a ceia da minha casa, seja presente na minha virada de ano, no meu novo ano, todos os dias. Ele se fará presente, porque ele não nega a sua presença, ele não nega o seu amor, ele não nega a sua graça, mas a gente tem que dar esse espaço, a gente tem que convidá-lo.
a ceia tá lá. Eu chamei meus amigos, chamei meus parentes, chamei todo mundo, vizinhos, mas chamei Jesus. Jesus foi convidado para tomar o lugar dele na mesa. Então a gente tem que ter essa consciência que é um Natal diferente, que é um Natal de união, de amor, que realmente marca a sua família, que não seja só um período de desavença, de briga. Chame Jesus, convide Jesus. Na minha infância, eu lembro que o Natal, muitas vezes, ele era um período turbulento. Mas eu sempre pensava assim, quando eu crescer, eu quero que o Natal na minha casa seja diferente. Eu quero que Jesus seja o convidado especial. E é uma coisa que a gente sempre conversa todos os anos, né? Então, Jesus tem que estar no centro. E eu vejo que desde que a minha família começou a colocar Jesus no centro, a trazer Jesus como convidado principal, os natais têm sido diferentes. Mas quando era só uma reunião familiar, era uma época turbulenta. Então, é uma reflexão que eu convido todos a terem, né? Convide Jesus de verdade. Não seja só aquele momento, não, vamos fazer uma oração aqui para comer. Não. Como o pastor falou, vamos fazer um momento de celebração, de adoração com hinos, com uma palavra para refletir, para falar sobre Jesus. Se tem pessoas, se é uma família toda cristã, legal. Mas muitas vezes a gente tem ali familiares que não são cristãos, amigos que não são cristãos, é até um momento para evangelizar, falar do amor de Cristo, né? Então é um momento que a gente tem que ter essa consciência de falar sobre ele e convidá-lo para fazer parte das nossas vidas. E eu vou além, né? Porque assim, essa busca do descanso, da paz, nós temos que olhar que Jesus, ele era esperado, né? Ele fora prometido para o seu povo, então ele era esperado. O povo já estava cansado da forma que vinha vivendo. Então eles esperavam um rei que viesse para governar e para trazer paz. O problema é que eles não entenderam a forma que esse rei foi enviado. Então, ele rejeitou, porque para eles, aquele que vinha para trazer paz, ele tinha que vir daí para causar caos ao outro lado. E parece que para nós ainda é assim. Para nós termos paz, o caos tem que estar do outro lado. E não. Jesus ele veio para trazer paz a todos os homens. Não para alguns homens. E ainda ele é rejeitado nas maiorias das casas. E daí a gente pode falar assim, mas pastor, está fora de contexto. Eu uso a Bíblia como todo um contexto só. Ela pode ter períodos teológicos diferentes. Mas você citando que muitas vezes Jesus não é convidado, e eu percebo isso quando eu olho para o Apocalipse, falando das 7 igrejas. Quando Jesus ali, se eu não estou enganado, no capítulo 3, verso 20, ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Então Jesus, ele continua para o lado de fora. Sim. Então, e ele vai dizer assim, se abrir a porta, entrarei e cearemos juntos. Então significa que em muitos Natal, Jesus ele está do lado de fora batendo a porta. A ceia não é para ele. A ceia é para os convidados, menos para o aniversariante. E eu vou entrar numa questão polêmica agora. Vamos lá, momento polêmica, vamos lá. E pode ser que, né, mas tudo bem, eu vou falar. Mas muitos cristãos, eles passam a olhar para aquilo que é assim, não, se está em família está tudo bem, está dentro de casa, ok. Mas nós celebramos um Natal que é consumismo de bebida e comida. Com certeza. E não que é Cristo. E muitas das vezes nós vamos ver ceias celebradas por pessoas que frequentam igrejas recheadas de bebidas alcoólicas. A cerveja está ali presente. Mas é só... Não, onde está Cristo nessa celebração? Mas Jesus transformou água em vinho. Essa é clássica. Essa é a questão que todo mundo... Mas vamos pegar o contexto histórico, vamos pegar o que realmente simbolizava ali naquele período. Agora, vamos trazer para hoje. Não comporta. Quando eu coloco a bebida, eu estou dizendo que a alegria está ali. A alegria não é Cristo. Então, eu estou trazendo o caos. É por isso que em muitas festas de Natal, a gente vai perceber que acabou em confusão. Sim. Mas se Jesus está presente, não há mais confusão. Então, o meu desafio para os crentes é que eles façam uma celebração de Natal sem colocar bebida alcoólica sobre a mesa. Mas os meus amigos bebem. Hoje eles não vão beber.
porque eles vão entender o que é verdadeiramente ser feliz com Cristo. Porque se eu não der o exemplo e mostrar que na minha casa... Então, assim, se na minha casa pode... Quando nós vamos para a igreja, não é a casa do Pai? Então, eu levo o meu fardinho. Mas daí não pode, porque é na igreja. Mas então, por que que na minha casa pode? Eu estou compactuando. Então, nós precisamos nos posicionar. E daí vão dizer que o pastor é radical. Não, eu não sou radical, eu sou bíblico. Então, é essa a questão. E os homens precisam se posicionar e as esposas também. Com certeza. Porque a casa também é delas. Então, se elas disserem, não, nesse Natal não vai ter, ali o marido vai ter que concordar. E daí é onde eu estou abrindo a porta e dizendo, Deus pode reinar. Porque enquanto eu estiver substituindo a presença de Deus, ele está na porta batendo. E ele não vai entrar. Porque ele não entra sem ser convidado, a não ser que eu abra a porta. Sim. Então, nós precisamos ver o porquê que ele está ficando fora, o porquê que ele não está entrando ainda dentro. Existem coisas que precisam sair da celebração, sair da ceia, sair da mesa, para que ele possa sentar à mesa novamente. Maravilhoso. Isso eu aprendi com os meus pais também, que por muito tempo o Natal da nossa família é muito grande. Por um bom tempo o Natal foi na casa dos meus pais. E a minha mãe e meu pai baixava a regra. Falava, não vai ter bebida. Porque a gente não precisa de bebida para ser feliz. A gente não precisa, a gente tem já uma alegria muito maior dentro de nós. Aprendi com eles, então muito obrigada, mãe e pai, vocês foram um excelente exemplo na minha vida. Obrigado, sogro. Obrigado, sogra. Nos acompanhando aí. E isso é uma lição muito importante, né? E precisa ser vivido. Sim. Né? Porque senão Cristo não está presente. E não adianta daí eu cantar. Não adianta. Não, a gente acha, às vezes, é uma questão daí já, né? Foge, não foge do tema, né, que está sendo falado. Mas é a questão de você estar dentro da igreja e cantar canções, mas o seu coração não está ali dentro. Então é a mesma coisa, você cantar músicas naquele dia, você fazer uma oração naquele momento ali, mas Jesus não está presente. Mas a comida e a bebida está ali. E existem pessoas que eles só vão parar de beber na hora que você vai fazer a oração. Alguns ficam ainda segurando a latinha. Ficam. Né? E eu falo assim, e daí ele vai orar, mas ele já não tem nem consciência daquilo que está fazendo. Como Cristo está recebendo a nossa celebração de Natal? E às vezes eu olho com tristeza, porque hoje não é a mesa das pessoas que não conhecem Deus que está recheada de bebida alcoólica e de tantas coisas que não fazem bem, mas é a mesa das pessoas cristãs, que sabem da essência e que acham que não tem nada a ver. O espírito do nada a ver tomou conta das nossas grandes celebrações e Deus tem ficado de fora. Exatamente. E é inevitável, né? As pessoas bebem, termina em briga. Termina em briga. Já vi muitas vezes, termina em briga. Não tem esse negócio de que vai só beber um pouquinho. Tem muita gente que não tem limite. Libera o suco de uva pra turma. E é muito interessante o pastor estava falando, porque tem que ter a questão do posicionamento. Sim. Porque a gente ouve, não é uma coisa perto, várias famílias passam isso. Muitas vezes a esposa fala, não quero que meu marido beba, mas vai e compra. Vê cerveja na promoção e aproveita para comprar. Eu vou levar porque tá a promoção, se ele não precisa gastar muito. Então, é questão de posicionamento. É posicionamento. E daí é o que eu digo para aqueles que estão nos ouvindo. Ele está à porta batendo. Ele quer fazer parte da ceia. Sim. Mas agora depende. Quem você quer na sua ceia? Ele ou as outras coisas? Festas nós teremos muitas, Sim. mas celebrações são poucas. Exatamente. Com certeza. Pastor, para a gente finalizar, qual passagem bíblica melhor representa o sentido do Natal no seu ponto de vista? E também como isso falou tanto ao seu coração? Por que é uma passagem que te marcou tanto? Eu gosto da passagem de Lucas, capítulo 2, que vai relatar o nascimento de Jesus. E eu gosto dessa passagem porque ela traz o sentido da adoração. Né? Os anjos adoraram
os pastores voltaram adorando a grande celebração no céu e na terra. Então, eu acho maravilhoso esse momento. Por isso que eu falo que o Natal ele deve ser celebrado com canções. Porque quando há o nascimento de Jesus, então há um coro de anjos celestiais cantando. E se apresenta aos pastores. E esses pastores vão visitar o recém-nascido Messias. E daí eles voltam cantando a adoração entre os homens. E isso então remete à grandiosidade do Natal, que é a verdadeira adoração. Por quê? Porque agora a paz nasceu. Agora a esperança. Agora aquilo que estava perdido, né, que havia se perdido, agora há uma possibilidade de reencontro. O Deus encarnado está ali, né? O Deus agora está conosco por meio do seu Filho. E se nós pararmos para imaginar quão grande isso é, porque desde o seu nascimento, e ele voltando ao céu, mas ele permanece conosco, porque ele mesmo, antes de subir ao céu, disse: eu estarei convosco todos os dias. Então, é o Deus conosco, o Deus em nós por meio do Espírito Santo. Então, eu olho para Lucas 2, eu vejo ali a celebração, a adoração. Como precisa ser nos dias de hoje, E né? hoje, muitas das vezes, as pessoas esqueceram disso. O Natal não é para ser celebrado somente no dia 25, ele é para ser celebrado o mês de dezembro inteiro. E ele é para ser celebrado o ano todo. Mas então, se nós temos que datar, então vamos pegar dezembro e fazer de um mês de adoração. Sim. Porque ali eu estou dizendo, ele vive. Né? Ele está no meio de nós e isso marca a minha vida. Porque assim, a minha vida ela é cheia de altos e baixos, mas a minha alegria está em Cristo, ele está vivo. Então há uma esperança ainda amanhã. Né? Há uma esperança amanhã, há uma certeza no amanhã. Eu não estou sozinho, eu não fui esquecido. Né? Deus cumpriu a sua promessa. E se ele cumpriu lá atrás a promessa, quando nós ainda nem o conhecíamos, agora que nós somos filhos por meio de Cristo Jesus, jamais seremos esquecidos. Então, por isso, nós devemos adorar realmente e celebrar no período de Natal. Amém. Ter o pastor como convidado é como ouvir pregação, Nossa, maravilhoso. Por mim, podia continuar. Pode falar, pastor, pode falar. Mas desde o começo, quando o pastor começou a falar a respeito do nascimento, sempre lembro que, por mais que o mundo tenta negar, uma coisa que é fato é que Cristo marcou a história literalmente, né? Há um antes e depois de Cristo. Na história da humanidade, há um antes e depois de Cristo. A gente abre os nossos livros de história, tá lá, antes e depois de Cristo. E o nascimento é esse evento extraordinário. A sua vinda é esse evento extraordinário, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Então, existe esse antes e depois de Cristo. Como estão as nossas vidas? Né? As nossas vidas estão marcadas com esse antes e depois de Cristo? Vale essa análise de como está a nossa vida, a nossa casa. Existe um antes e depois de Cristo nos meus pensamentos, no meu coração, no meu casamento, como eu era, como eu sou. Que as nossas vidas estejam marcadas com o antes e depois de Cristo. Que o antes ficou lá atrás, mas o depois, ele está escrevendo uma história para todos nós, através do seu nascimento, através de tudo que ele viveu por nós. A gente tem que lembrar da sua vida, a gente tem que lembrar da sua morte. Já vamos dando spoiler para ter um especial de Páscoa também. Esse é legal. Mas enfim, a gente tem que lembrar da sua ressurreição. E vale a gente pensar em trazer essa diferença, esse marco na nossa vida, ter um antes e um depois, para a gente ter realmente uma nova vida nele, que nós possamos ser regenerados, que nós possamos nascer de novo nele, porque eu vivia de um jeito, agora eu vivo do outro, a minha casa era de um jeito, agora é de outro, o meu Natal era de um jeito, agora tem que ser de outro, né? Depois de tudo que nós ouvimos aqui nesse episódio, tem que ser de outro, porque ele marcou história e ele reina para todo sempre. A Bíblia diz que o seu reino não terá fim. E é nisso que a gente tem que se gloriar e glorificar o nome dele, sabendo que o nosso rei vive para sempre, reina para sempre, domina para sempre e celebremos para sempre o nome dele.
Amém. O Natal ele é o resgate, o início do resgate, né, de um povo. Né? O povo que havia em trevas viu grande luz. Um povo que estava perdido e ali foi encontrado. É o resgate, o início de um resgate de um novo tempo. Nós precisamos fazer do Natal um resgate para a essência de Cristo e para as nossas vidas. Fazer dele realmente um ponto de partida. Se nós queremos ter um novo ciclo de vida, nós precisamos entender o Natal e viver isso. Então, não deixar que seja simplesmente mais uma festa onde se reúnem famílias, mas se precisa haver perdão, mas que haja o resgate do verdadeiro perdão ali, para viver esse novo com Cristo. Nós só viveremos em luz quando realmente Cristo nascer em nossos corações. E não nascer somente no dia 25 de dezembro. Eu lembro-me de uma vez que eu fiz uma série de mensagens para o Natal, né, para o mês de dezembro. E logo que passamos a celebração do Natal, né, no dia 25, no outro domingo eu fui pregar e o tema foi Jesus nasceu. E agora? Porque nós celebramos o nascimento. Mas o que isso agora faz de diferença na minha vida? O que isso muda? Porque depois do nascimento de Jesus, houve uma grande festa naquele dia, ou dentro daqueles dias. Mas depois o povo se perdeu de novo. E o povo passou a rejeitar aquele que veio para ser luz, paz e esperança. E não diferente daquela época, nós fazemos isso hoje. Nós celebramos o Natal, mas depois do Natal, rapidamente nós esquecemos a verdadeira alegria, o verdadeiro significado da alegria, e muitos vão celebrar o Carnaval. Rapidamente esquece da verdadeira essência do Natal e rejeita o Cristo. Nós temos que tomar um cuidado. Ou nós vivemos realmente o resgate e celebramos ele todos os dias, ou então não vai passar de uma data, 24 para 25. E no dia 26, acabou tudo. E daí vem a depressão de novo, vem a ansiedade, a angústia. Jesus não nasceu para ser isso. Jesus nasceu para ser a verdadeira paz e alegria nos nossos corações, para a gente celebrar continuamente, porque nós temos em quem nos apoiar, para quem correr quando as circunstâncias não forem favoráveis a nós. Então nós temos que viver isso. Nós vamos celebrar o nascimento, mas que não pare no nascimento, que continue sendo celebrado na nossa vida. Amém. Amém, glória a Deus. É isso? É isso. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Como eu disse, não foi um podcast, foi uma pregação. Inclusive, Deus falou muito ao meu coração. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Se Deus quiser, traremos ele mais vezes, né? Amém. Tem muitos especiais aí. Tem muita coisa tema pela pra gente frente. conversar também. Exatamente. Se esse podcast falou com você, curte, comente, compartilhe, para com que essa mensagem alcance mais corações e para que mais pessoas reconheçam o verdadeiro significado do Natal e o verdadeiro significado do nascimento de Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a todos que nos acompanharam. Não percam o próximo episódio desse mesmo canal, no momento que Deus quiser falar com você. E para encerrar... Pastor, faz uma oração pra gente. Sim, com Por certeza. favor. Eu quero agradecer, obrigado pelo convite para estarmos aqui. É uma alegria ter vocês conduzindo esse podcast. Amém. E que seja grande bênção na vida de todos que assistirem. Né? Essa é a nossa oração. E que vocês sejam grandemente usados por Deus nesse trabalho Amém. aqui. Amém. Né? É uma alegria servir a Cristo junto de vocês. Uma honra. Então vamos orar nesse momento, né, para que realmente Deus esteja agindo em nossos corações. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos viu e com o seu olhar de misericórdia e graça nos acolheu. Assim, enviando o teu Filho para nascer e morrer por cada um de nós. E nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos, ó Deus, no mês de dezembro, celebrar
de maneira realmente celebrativa e comemorativa o nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio e se deu por nós, que escolheu e decidiu morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida e ter uma vida alegre, uma vida em abundância, ó Pai. E a nossa oração é que o Senhor continue se manifestando aos corações que ainda não te conhecem, sobre as vidas que ainda, ó Pai, vivem em tristeza, vivem em trevas, mas que eles possam, ó Deus, ter a oportunidade de serem achados, ó Pai, pela luz que é Cristo Jesus, e isso venha fazer grande transformação sobre a vida deles, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do Elder Davi, que o Senhor continue abençoando este trabalho, e que todos aqueles, ó Pai, que puderem assistirem, ó Pai, esse trabalho, sejam tocados pelo Senhor, e que o Senhor, ó Pai, derrame graça, bondade e misericórdia sobre a vida de cada um e sobre os lares, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado. Desejar a todos, a minha esposa, meu pastor e a todos vocês que nos ouvem um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Continue ligados no Ruá.